Pessoal, mais um vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar como que a gente configura o nosso C, a linguagem C, para que ela possa aceitar os caracteres em português e também possa aceitar o ponto no lugar da vírgula, quando a gente está digitando valores fracionários, tá bom? Toda linguagem de programação permite você fazer ajustes de linguagem, definir qual que é a linguagem, o idioma, né? O correto aqui seria o idioma, tá bom? E no caso do C não é diferente, a gente tem um comando aqui que permite fazer isso. E eu sempre dou as dicas para os meus alunos, que assim, eu sempre falo assim, ó, é muito importante vocês saberem que dá para fazer. Às vezes não precisa nem decorar o comando, porque às vezes o pessoal fica preocupado em decorar os comandos. Cara, o mais importante é saber que dá para fazer, e eu sei que dá para fazer. Eu sei qual que é o comando aqui, o comando é o setlocale, mas se você não lembrar disso, Google, ó, como configurar o C para português. Se você não lembra qual o comando, ó, primeiro artigo, acentuação de caracteres em C, com locale.h. Então, lembra que dá para fazer, tá? Tenta absorver os conceitos, tá? Pô, toda linguagem de programação dá para me configurar o idioma e tal. Então aqui, ó, a gente tem que importar uma biblioteca específica para usar o setlocale, que é o comando que a gente vai utilizar, que é esse cara aqui, ó, setlocale. Então a gente vai importar essa biblioteca aqui e usa o setlocale com LCAL configurado em português. Se não me engano, aqui, ó, tá português, tá bom? Então sempre, né, lembra que dá para consultar na internet, dá para pesquisar, tá? Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é o seguinte: se eu faço isso aqui, ó, um printf e coloco assim: olá, você está aprendendo C. Beleza? Se a gente executar isso aqui, olha só como é que vai sair. Obviamente, faltou ponto e vírgula aqui, né? Deu um erro aqui embaixo já. Vamos executar. Olha só, os caracteres saiu tudo bagunçado, ok? Porque o C, ele vai tentar seguir o padrão americano. O padrão americano a gente não tem acentuação, né? Os valores são digitados com vírgula e não com ponto. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, por exemplo, int valor, int valor não, float valor, e depois eu tento fazer valor é igual a 45,4, dependendo da situação, ele vai dar erro. Deixa eu ver aqui se ele vai dar erro ou não. Acho que aqui essa versão ele está conseguindo. Vamos só colocar aqui um %f, só para ver se ele vai imprimir certinho. Vamos ver. Olha lá. Aqui ele está conseguindo fazer a leitura correta, mas dependendo do compilador que você está usando, a linguagem que você está usando, ou a IDE que você está usando, isso aqui pode dar problema, tá? Então, para evitar esse tipo de problema, o que a gente faz? A gente usa, a gente importa a biblioteca. Então, você vai importar aqui, ó, o locale.h, sempre aqui em cima, tá? Aqui pode ser qualquer ordem, tá? Ela pode estar aqui em cima, mas o que eu falo em cima é sempre antes aqui do main, tá bom? Por quê? Porque o comando setlocale, que é o comando que a gente vai usar, que é esse aqui, ó, setlocale, ele está presente dentro da biblioteca locale.h, tá bom? E no próximo vídeo eu explico para vocês o porquê que a gente tem que informar isso aqui. O que é o conceito de biblioteca, para que isso serve e tal. Então, já já eu explico no próximo vídeo para vocês, isso ficar claro, tá? Mas setlocale, sempre que for usar ele, tem que fazer um include locale.h, tá bom? Então, fez aqui o setlocale, ele recebe dois parâmetros, tá bom? E se a gente for lá na documentação, que nem eu mostrei no vídeo anterior, ou no... Acho que foi o vídeo anterior, se a gente procurar na documentação, você vai ver lá quais são os parâmetros que você tem que fornecer, tá bom? Então, no caso aqui do português, a gente vai usar um parâmetro LCAL, tá? Não vou explicar aqui exatamente o que é o LCAL, se vocês tiverem curiosidade, entra lá dentro da documentação, mas por enquanto aqui o LCAL é irrelevante para a gente nesse momento, tá? Só LCAL, e aí eu vou escrever, tem que ser em maiúsculo, tá? LC underline AL, lembra que a linguagem C é case sensitive. Se você escreveu, se uma coisa tem que ser escrita em maiúsculo, escreva em maiúsculo. Se uma coisa tem que ser escrita em minúsculo, escreva em minúsculo, tá bom? E aqui a gente vai colocar entre apóstrofo ou entre aspas, a gente vai colocar a palavra portuguese. Portuguese, não português. Portuguese. Quando a gente fizer isso, aí agora todos os nossos caracteres acentuados, ó, já vai sair no formato correto. E olha lá, ó, na impressão também vai sair com vírgula, tá? Se eu trocar agora, olha só, eu vou comentar e vou executar de novo, olha só o que a gente tem.
Na hora de imprimir, ele vai imprimir com ponto. Ele até aceita ler o valor com ponto, mas na hora de imprimir, com vírgula, na hora de imprimir ele vai imprimir com ponto. E a acentuação saiu toda bagunçada. Então a gente faz isso uma única vez no comecinho ali do nosso arquivo. Simples assim. Set loqueiro, LCAL, português. Então, isso aqui é um padrão, você vai fazer em todos os seus exercícios da agora para frente. Aí a gente já evita esses problemas de linguagem, tá bom? Então, a partir desse momento, eu posso digitar os meus valores com vírgula sem nenhum problema, eu posso utilizar os meus caracteres acentuados sem nenhum problema, tá? Então, para esse vídeo ficar bem curtinho e para você depois consultar se caso você esquecer, esse aqui é o vídeo que a gente está ensinando como configurar o idioma, tá? Configuração de idioma para português, tá bom? Abraço, até mais.